Salve pessoas, desde já dê aí o seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Caso queira, compartilhe esse vídeo aí e se inscreva no canal, lembrando sempre de clicar no sininho. Esse sininho é importante porque é ele que te mantém sempre atualizado aí com os vídeos. Pessoas, trazendo hoje para vocês a história de São Cipriano. Você já ouviu falar sobre São Cipriano? São Cipriano foi, na sua vida mundana ali, um grande feiticeiro que trabalhava com as trevas mesmo ali, inclusive os livros dele, o que ele deixou de legado aí, é famoso até os dias de hoje, e tem sido cada vez mais famoso, com essa busca pelo que é oculto, pelo ocultismo, pela magia, por tudo. Embora tenha tido esse passado aí, ele se converteu, ele queimou algumas partes dos seus trabalhos de feitiçaria, mas ele foi um feiticeiro muito grande, muito poderoso, na época dele, muito conhecido no mundo antigo, então ele gerou seguidores até recentemente, por exemplo, Aleister Crowley, que é esse cara que vocês estão vendo aí, era seguidor de São Cipriano, e antes de Aleister Crowley houve o mago Merlin, que também seguiu, seguidor de São Cipriano, ele que estudava os escritos de São Cipriano. E hoje o livro negro de São Cipriano é vendido por aí, até os dias de hoje. Eu já li boa parte desse livro, eu confesso, eu não aguentei ler todo o livro, porque é muito feitiço, galera. Feitiço mesmo, daquele de você pegar uma pitada disso, colocar aqui e tal, trabalho de magia negra pesada, E São Cipriano, então, depois se tornou um mártir, ele chegou a morrer, ser assassinado pela fé que ele professava, que era a fé cristã, juntamente com Santa Justina, isso pelo imperador Diocleciano, lá no mundo antigo, como eu vou contar em detalhes para vocês aí. Bom, então é isso, hoje nós vamos falar sobre São Cipriano, e é interessante falar, antes de eu dar a matéria aí, que muita gente que vai estudar ali a vida de São Cipriano confunde ele com um bispo africano chamado Cipriano também. Isso porque eles foram da mesma época, embora nunca tenham se conhecido e nunca tenham se encontrado, viviam em regiões diferentes, Como eu disse, esse Cipriano, que é também um bispo famoso, ele morou na África, e toda a história de vida dele foi na África e foi uma pessoa comum. Agora, São Cipriano, o mago, como ele é chamado, ele não foi tão comum assim, ele teve um passado das trevas, ele era amigo dos demônios. Então eu vou contar para vocês aí um pouco da história, Mesmo que você não creia, eu acho legal você conhecer tudo isso aí, porque é bastante interessante, É conhecimento, visto que São Cipriano ele é bastante conhecido e estudado atualmente, Os livros dele aí, o livro negro, na verdade, de São Cipriano, ele é estudado até os dias de hoje. Então eu vou passar para vocês a matéria, espero que vocês gostem, deu um trabalhinho, mas vocês valem tudo isso aí. Então, espero que vocês gostem. Curtam aí! Então, pessoas, vamos falar então sobre o feiticeiro. Filho de pais pagãos e muito ricos, ele nasceu no ano de 250 depois de Cristo, na Antioquia, região então situada entre a Síria e a Arábia, pertencente ao governo da Fenícia. E desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos da feitiçaria e das ciências ocultas, como alquimia, astrologia, adivinhação e as diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando ali pelo Egito, Grécia e outros países, aperfeiçoando ali seus conhecimentos, quando ele completou 30 anos de idade, ele chegou à Babilônia, a fim então de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nessa época que ele encontrou a bruxa Évora, onde teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica de premonição. Évora morreu em uma avançada idade, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, dos quais foram de grande proveito. Assim, o feiticeiro dedicou-se arduamente e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava. A conversão para o cristianismo. Vivia em Antioquia a bela e rica donzela Justina, hoje Santa Justina, para a Igreja Católica. Seu pai, Edeso, e sua mãe, Cledônia, a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Prailo, Justina converteu-se então ao cristianismo, dedicando sua vida às orações,
consagrando e preservando então a sua virgindade, ou seja, queria ser toda de Cristo, né? Um jovem rico chamado Aglaide apaixonou-se por Justina. Os pais da donzela, também convertidos já nessa época à fé cristã, concederam-na por esposa. Porém, Justina não aceitou se casar. Aglaide então recorreu a Cipriano para que o feiticeiro aplicasse o seu poder de modo que a donzela abandonasse a fé e se entregasse ao matrimônio, ou seja, ela colocou então o Cipriano para enfrentar ali a própria consagração a Deus de Justina. Então vai vendo o duelo que se trava ali. Cipriano então investiu a tentação demoníaca sobre Justina. Fez uso de um pó que despertaria a luxúria. Ofereceu sacrifícios e empregou diversas obras malignas, mas não obteve resultado, pois Justina defendia-se com orações e o sinal da cruz de Cristo. A ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse profundamente perante a sua fé e se voltasse contra o demônio. Influenciado por um amigo cristão de nome Eusébio, o bruxo converteu-se ao cristianismo, chegando então a queimar seus manuscritos de feitiçaria e distribuir seus bens entre os pobres. Vamos falar sobre os fantasmas. Em um capítulo de seu livro, Cipriano narra um episódio ocorrido após a sua conversão. Abre aspas. Numa noite de sexta-feira, caminhava por uma rua deserta, quando se deparou com 14 fantasmas. Essas aparições eram bruxas que imploravam ajuda. Cipriano respondeu-lhes que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro e que havia se tornado temente a Jesus Cristo. Logo depois caiu em sono profundo e sonhou que a oração do anjo custódio o livraria daqueles fantasmas. Ao despertar, teve uma breve visão do anjo. Assim, auxiliado pela oração de São Gregório e do anjo custódio, esconjurou e livrou a alma atormentada das bruxas. Vamos falar sobre a morte dele, né, galera? As notícias de conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, eles viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano açoitado com pentes de ferro, mas eles não cederam. Irritado com a resistência, Diocleciano ainda lançou Cipriano e Justina numa caldeira fervente de banha e cera. Os mártires não renunciaram e tampouco transpareciam sofrimento. O feiticeiro Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre. Na tentativa de desafiar Cipriano e elevar a sua própria moral, Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Seu corpo foi dizimado pelo calor em poucos segundos. Após este fato, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano. No dia 25 de setembro de 304, os mártires e um outro cristão de nome Teotísio foram decapitados às margens do rio Galo, da Nicomédia. Os corpos ficaram expostos por 6 dias até que o grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados então de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João de Latrão. O Livro Negro de São Cipriano. O livro de São Cipriano foi redigido antes de sua conversão, mas o mistério que envolve a vida do santo interfere também em seu livro. Uma parte dos manuscritos foi queimada por ele mesmo. A questão é que não se sabe quando e por quem os registros foram reunidos e traduzidos do hebraico para o latim e posteriormente levados para diversas partes do mundo. No decorrer dos anos, o conteúdo sofreu alterações significativas. Houve uma adaptação de acordo com as necessidades e possibilidades contemporâneas, além da adequação necessária para a tradução para vários idiomas. Esse fator colocou em dúvida então a fidelidade das versões recentes comparadas às mais antigas. Atualmente não é possível falar do livro, mas sim dos livros de São Cipriano.
As edições de capa preta e capa de aço, ou aquelas intituladas como o autêntico, o verdadeiro ou o único, enfatizam o mesmo acervo mágico central e ainda exaltam o cristianismo e a vitória do bem sobre o mal. Porém, existem grandes diferenças no conteúdo. Enquanto alguns exemplares apresentam histórias e rituais inofensivos, outros apelam para campos negativistas e destrutivos da magia. Num aspecto geral, encontra-se instruções aos religiosos para tratar de uma moléstia, além de cartomância, esconjurações e exorcismos, a oração da cabra preta, a oração do anjo custódio e outras da crença popular também são inclusas, o Magnífica, a Cruz de São Bento, a oração para assistir aos enfermos na hora da morte, etc. Além dos rituais de como obter um pacto com o demônio, como desmanchar um casamento e da caveira iluminada com velas de sebo. No Brasil, o livro de São Cipriano é bastante usado, por algumas seitas aí. E ainda há mitos que cercam, dizendo muitos consideram ser pecado, possuir ou simplesmente tocar nesse livro. De qualquer forma, o tema São Cipriano e tudo que o cerca é um campo de estudo e pesquisa para muitas pessoas que se interessam aí, tipo ocultistas, até mesmo religiosos e alguns aventureiros. Eu, galerinha, já li esse livro, não todo, não consegui ler ele todo, de verdade é essa, é um livro bastante pesado, E o que me preocupa muito são com os aventureiros, porque eles vão pegar esse livro sem foco espiritual. Então, o livro ele é bastante perigoso, assim. Existem feitiços mesmo ali detalhados, passo a passo. Então, vai ter neguinho que é aventureiro e vai querer meter a cara nesse livro aí e acaba se dando mal. Deve acontecer muito isso por aí. Bom, galera, essa foi então a história de São Cipriano, bastante resumida aí pra você. No mais é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o like. Já eu volto trazendo outras histórias pra vocês aí. Um beijo no coração e tchau, tchau.